que é a rotina, assim, no dia a dia? Pô, eu vou lá, eu vou jogar, vou passar por todos esses processos que parecem meio chato por um lado, né? Que precisa, é necessário. Mas tá, eu vou jogar, eu vou, sei lá, o que mais que eu vou fazer? Eu vou ter que lavar a louça, eu vou, eu vou cozinhar com os meus amigos, eu vou... Não, O acho que que eu vou assim, fazer lá com o pessoal? hoje literalmente é como se você fosse pro escritório trabalhar. Talvez seja menos glamouroso que a galera tá achando. Mas você vai pro escritório trabalhar, né? Então você chega no horário combinado, e aí você, dependendo do dia, você tem a sessão de psicologia, de fisioterapia, cada jogador tem o seu treino específico, então beleza, vamos low. Eu sou mid laner. Ok, como é que mudou? O que mudou no patch dessa vez? Quais são os campeões que o meu treinador quer que eu treine? Então você pratica isso de maneira isolada lá na solo kill, quando tá todo mundo fazendo isso. A gente tem, por exemplo, em média, de 5 a 6 horas de treino em equipe, né? Isso acaba sendo, não é a gente ou não é um padrão, porque no League of Legends, diferente de outros esportes, a gente precisa treinar com outras equipes. Tudo bem que a gente tem o nosso time de academy, onde a gente treina com a gente mesmo, mas assim, a gente precisa treinar com as outras equipes e no final das contas é muito treino mesmo, né? A gente precisa entender que, cara, o CBLOL, se não tem, ele tá perto, ele vai ter os 10 melhores de cada posição do Brasil e você precisa treinar muito para você poder chegar lá. Então é jogar muito, jogar muito, jogar muito, mas você não faz nada disso, não precisa, né? Então a gente tem todo o serviço de almoço, lanche, janta, cozinheira, tudo isso acontece dentro da gaming house, né? E esses serviços, assim, acontece também, tipo, quando vai viajar com a galera, como que funciona isso? Tipo, a galera, ela... Ok, tem a cozinheira, de repente, ali do hotel, do restaurante que vocês fecham pra galera, tá? Mas eles chegam a lavar a roupa deles, Não. Enfim, não. Na verdade, assim, depende. Assim, por exemplo, depende. Se for, por exemplo, o uniforme, essas coisas, não. A gente cuida como se fosse no futebol roupeiro. Mas a roupa do dia a dia, por exemplo, cada jogador mora na sua casa e na casa dele, se ele quiser ter uma cozinheira pra ele, ele tem. Se ele Não, quiser... mas eu digo assim, em viagem, no contexto então, de viagem. Não, em viagem a gente acaba... Porque, assim, as viagens, elas acabam... Como elas são sempre antes de campeonato internacional, que teoricamente é o momento... Teoricamente, não. É o momento mais tenso. Tá todo mundo querendo treinar muito. Então, como é que, por exemplo, vamos pro Mundial da Riot. Como é que funciona? A gente viaja, a gente vai, sei lá, 2, 3 semanas antes. Isso todo mundo, tá? E aí a gente vai pra cidade, vamos supor, vai Paris. Beleza, a gente chega no hotel, a Riot monta, por exemplo, em um quarto de hotel, ela monta o centro de treinamento do time, que tem todos os computadores, tem as televisões pra gente poder analisar os replays e tudo mais. E é treino o tempo inteiro. Você já perdeu alguma das crianças em viagem? É uma ótima pergunta. Olha, não, mas é complicado, porque na maioria das vezes, por exemplo, você vai viajar, a gente ia viajar bastante, por exemplo, sei lá, a gente já viajei com um time para China, a gente já foi para Europa, Suíça, Estados Unidos, um monte de lugar, e às vezes, cara, as pessoas não sabem falar o idioma, é só você, e aí lá é difícil você controlar as pessoas, eles falam, não, é fácil, eu vou entrar no táxi aqui, vou entrar no Uber, aí acaba se perdendo, acaba se metendo em confusão, porque tem um termo cultural, né, tipo, cara, às vezes um símbolo, um gesto que você faz no Brasil é de boa, e isso na outra cultura é extremamente ofensivo, e aí você precisa pedir desculpa pra pessoa. Já aconteceu isso enquanto você acompanhava ali a galera? Já. Contei, vai. Queremos saber. É meio proibido, né? Mas, tipo assim, já teve momentos que, tipo assim, palavras que você chama com os amigos, que falaram, por exemplo, numa campeonato que a gente estava nos Estados Unidos, de uma maneira que você chama os amigos de uma maneira não muito carinhosa, a pessoa acabou falando, e aí você tinha porque achou que todo mundo só falava inglês, mas no final das contas tinha, nos Estados Unidos, quase todo mundo fala espanhol. E aí entenderam e acharam que era para eles, e aí rolou uma baita confusão, né? Então são coisas que acabam acontecendo. Mas aí nessa situação, o que você faz? Você que acalma ou você fala, ai meu Deus, alguém me ajuda aqui? Não, tem que ser a gente, né? Tem que ter, no final das contas tem que ter super jogo de cintura, tem que tentar explicar, né? E é isso, bola pra frente. Às vezes acontece, não deveria acontecer, mas quando acontece a gente tem que buscar mediar essa situação da melhor forma, né? Justo. E, cara, qual que é a diversão da criançada, assim? Tipo, a gente fala de gente mais de 18, né? Quer dizer, maior de 18, pelo amor de Deus, português.
Tá, você pode levar ela pra beber, mas e a criançada que ainda não pode? Cara, se eu te falar que assim... Qual que é a diversão deles? Então, se eu te falar que o que mais une todo mundo, literalmente, é o jogo. Porque todo mundo que tá lá, eles tiveram uma chance muito única. Né? Que provavelmente, se você for pegar um menino de 16 anos, ele tá tendo a chance, mas provavelmente tem 10 amigos deles que ficaram em casa e queriam ser ele. Então, quando a gente dá oportunidade para esses jogadores, quando esses jogadores estão no centro de treinamento, literalmente a coisa que mais importa é jogar. Então, às vezes, é uma coisa que, ao contrário, às vezes é uma coisa que a gente precisa propor atividades diferentes, porque se a gente for deixar o jogador, ele quer jogar o tempo inteiro. Né? E aí, por exemplo, a gente busca fazer atividades que não usem tela. Então, por exemplo, a gente usa bastante, por exemplo, xadrez, a gente usa bastante board game, né, para a gente poder tirar essas pessoas, para a gente poder fazer um pouco de descompressão. Mas se você perguntar para qualquer jogador, a coisa que ele mais gosta de fazer na vida, ele vai te falar que é jogar. Né? E eu acho que talvez esse seja o desafio, que o hobby dele é o trabalho. É o trabalho, Né? Então, é o modo alemão da vida. Exatamente. Nossa, mas deve ser assim, eu fico pensando, né? Às vezes eu tô querendo subir de ela, eu passo ali um tempo treinando, aí eu, preciso relaxar dessa partida. Aí o que eu faço? Vou jogar outra partida. Mas, e um pro player que vive disso, eu fico o dia inteiro disso. É por isso que é importante, né? Às vezes você propor outros tipos de jogos. Mas mesmo assim, eu acho que tem uma galera que ainda quer relaxar jogando LoL ou Valorant, por exemplo. Eu diria que é a maioria, e assim, é muito difícil, pelo menos durante o campeonato, o jogador que é de LoL, o jogador que é de Valorant, por exemplo, jogar outros jogos. Porque no final das contas, o jogo de computador é muito sobre memória muscular. Né? Você precisa jogar muito para você poder estar muito treinado, que se você quiser mover o mouse do ponto A para o ponto B, quanto de força você tem que fazer na mão. E aí, se você acaba jogando muitos jogos, você acaba ficando muito confuso a memória muscular. Então, se você acha que, por exemplo, que o pro player de CS joga todos os jogos, não, ele só joga CS. E talvez se você acha que você deveria ser melhor no jogo, talvez seja porque você esteja jogando vários jogos. Né? Então, você precisa focar.